Queridos do Senhor, a tradição do coelho da Páscoa, a gente vê muita gente tentando entender por que na Páscoa parece que virou um símbolo pascal em toda a parte do mundo. A gente, quando vê o coelhinho branquinho, seja de qual for a sua cor, a gente já começa a identificar o coelhinho com a Páscoa. E muita gente tenta entender por que coelhinho, e coelho não bota ovo, e por que isso? Porque o coelhinho é o símbolo da Páscoa. Claro que não para nós evangélicos, cristãos, mas para que você possa entender por que o coelhinho acabou virando um símbolo da Páscoa, é que no ano 1700, vindo lá da Alemanha aqui para a América, eles trouxeram esse simbolismo, eles contaram e trouxeram uma lenda para nós, dizendo que um coelhinho, certa vez, sabe, ele estava se escondendo debaixo de uma pedra, e de repente alguma criança, ele foi lá, mexeu naquela pedra, e aquela pedra ali sai um coelho, e esse coelho que estava se escondendo deixou ali alguns ovinhos assim bem pintadinhos, coloridos. O que é interessante é que esses ovinhos foram colocados ali pelas mães daquelas crianças, para que as crianças pudessem procurar os ovinhos no dia de Páscoa. E como o coelho saiu dali, as crianças acharam que aquele coelho colocou aqueles ovos coloridos, e a partir daí criou-se a primeira lenda de que o coelho põe ovo, e põe ovo colorido, e no dia de Páscoa, e o pior não é só colocar ovo, põe ovo de chocolate. Já é difícil colocar ovo. De chocolate, então, irmãos, deve ser a imaginação mais fértil que eu já vi na minha vida. Então daí começa a surgir isso, essa primeira lenda dos imigrantes alemães, no meados de 1700, contando isso. Que as mães colocaram ali alguns ovos para dar às crianças, as crianças acharam, mas quando foram lá, saiu um coelho dali, um coelhão, e a partir daí as crianças pensaram que o coelho botou ovo de chocolate. A segunda lenda é que, trazida pelos imigrantes alemães, é que o coelhinho, alguns coelhinhos, quando chegava no dia da Páscoa, ia lá e visitava essas crianças, cada uma delas, e deixava em algum canto da casa, em algum canto escondido, alguns ovinhos, para que as crianças pudessem procurar e achar. Então, existem duas lendas para que o coelho entre nesse contexto da história. É que os coelhinhos escondiam ovos e chocolates, e as crianças saíam para achar, e quando achava, só conseguia achar esses ovos no dia da Páscoa, porque antes disso, os ovos não eram achados, eles ficavam ocultos. Por isso surgiu essa segunda lenda. E essa história foi se espalhando por aí, chegou até nós, e desde 1700 que essa história começou a ser contada, e acabou, para muita gente, acabou se virando uma verdade, né? Tem gente que acredita de verdade que o coelhinho bota ovo de chocolate. E quando eu vejo uma pessoa que acredita assim de verdade, eu nem discuto com ela, irmãos. Porque você vai discutir com alguém que acredita que o coelho bota ovo de chocolate, ou você é igual a ela, ou tu tá querendo ser, então deixa quieto. Mas no antigo Egito, o coelho, ele simbolizava um novo nascimento e uma nova vida. Então, os egípcios olhavam para um coelho, e para eles o coelho, ele simbolizava um novo nascimento, porque põe muitos filhotes. E de vez em quando alguém brinca, fala assim: irmão, quantos filhos você tem? E tem gente, de vez em quando, fala: eu tenho 5, rapaz, parece coelho. Tem gente, irmãos, parecem ser símbolo da Páscoa. Põe mais filhotes do que o coelho. Então, para os egípcios antigos, eles acreditavam que o coelho simbolizava o nascimento e uma nova vida. E alguns povos da antiguidade consideravam
o coelho um símbolo da lua, e é possível que ele se tenha tornado símbolo pascal devido ao fato de a lua determinar a data da Páscoa. Então, por aqui você tem rapidamente uma pincelada da onde vem o simbolismo do coelho simbolizar a Páscoa. Mas a verdadeira história da Páscoa, ela acontece aqui dentro desse texto que eu li para vocês, dentro do texto aqui de Êxodo, capítulo 12, versículos 3 ao 8, aqui nasce a Páscoa. Aqui começa a verdadeira história da Páscoa. É quando o Senhor, na sua 10ª praga, ele vai mandar a 10ª praga sobre Israel. Já tinha mandado 9, para que Faraó pudesse liberar os judeus que estavam cativos, prisioneiros, vivendo numa situação de escravatura por 430 anos dentro do Egito. E Deus mandou a primeira, a segunda, a terceira, foi até a 9ª praga. E até a 9ª praga você não vê em nenhum momento Faraó se quebrantar, se amedrontar, sabe, pensar um pouco sobre segurar o povo lá dentro. Deus vê isso. O que Deus faz? Ele vai criar agora a 10ª praga, e essa 10ª praga, ela iria mudar totalmente o contexto histórico do povo lá dentro do Egito, ia mexer com toda a estrutura econômica, com a família de Faraó. E é quando Deus, então, ele diz: olha, Faraó, à meia-noite, o anjo da morte vai passar. Na verdade, Deus fala para o povo de Israel: à meia-noite o anjo da morte vai passar. Deus dá uma sentença, Deus diz: olha, eu vou liberar um anjo, não diz anjos no plural, um anjo apenas. E esse anjo da morte, à meia-noite, ele visitaria todo o território do Egito. Ele passaria em todas as casas, sejam elas de judeus ou não judeus, ou egípcios, seja de quem fosse. Esse anjo passaria, e quando o anjo passasse na porta da casa, ele entraria nesta casa, e ele mataria o primeiro filho, ou o primogênito, primeiro filho, aquele que nasceu primeiro. Está aí no versículo 23. Porém, havia uma condição de que esse anjo não entraria na casa. Só havia apenas uma condição, não havia outra condição. E a condição que Deus dá para que o anjo, não entrasse naquela casa, era apenas uma. E a partir daí você vai começar a enxergar, nascer, dentro desse contexto que eu estou falando para vocês, a Páscoa. Aqui começa a nascer a Páscoa. Bom, Deus começa a ensinar o povo hebreu como preparar a Páscoa. Como é que vocês vão fazer? Porque a palavra Páscoa, ela vem do hebraico, significa passagem. Passagem é passar por cima. A palavra Páscoa é passar por cima. Então aqui Deus começa a dizer para o povo hebreu, todas as famílias, como eles deveriam fazer para que o anjo da morte não entrasse, não destruísse aquela família. Primeiro, Deus manda dizer o seguinte: olha, vocês vão separar um cordeiro, e o cordeiro que vocês vão separar, ele tem que ser escolhido. Não podia ser qualquer cordeiro que serviria para um sacrifício, não. Olha, vai ser morto o cordeiro. A Páscoa começa aí, começa separando um cordeiro, não é qualquer cordeiro. Você não vai chegar, olhar para aquele monte de cordeiros e vai escolher aleatoriamente aquele que você achar que tem que ser. Tem que ser um. E esse cordeiro, irmãos, não podia ser qualquer um, tinha que ser aquele cordeiro especial. Quando você olha lá em 1 Pedro, no capítulo 1 e o versículo 19, você vai ver que este cordeiro que está aqui em Êxodo, no capítulo 12, versículo 3, é o mesmo cordeiro que está identificando em 1 Pedro, falando que o cordeiro, Cristo, o cordeiro, que estava sendo separado. Aqui você vê que lá no Antigo Testamento já estava apontando para o Novo.
identificando Jesus como aquele que é o verdadeiro símbolo da Páscoa, aquele que foi escolhido. Não foi qualquer um, nem eu, nem você, nem qualquer um de nós poderíamos morrer para que o nosso sangue não permitisse que o anjo da morte entrasse. Tinha que ser um cordeiro especial. Jesus é esse cordeiro. Segundo, o cordeiro não podia ter defeitos. É o que você está vendo aí no slide. É o capítulo 12 de Êxodo, versículo 12, versículo 5. O cordeiro não poderia ter defeito. Não podia ter defeito. O cordeiro tinha que ser totalmente limpo, sem problema de pele, sem mancar, nada. Não podia ter defeito. O terceiro, cordeiro não teria que ser guardado e preparado. Então ele era escolhido, mas quando esse cordeiro fosse escolhido entre os demais cordeiros, ele precisava ser separado. Para quê? Para o grande dia do sacrifício. Então ele era bem alimentado, ele era preparado para o sacrifício. Entenda uma coisa: Jesus, quando veio na face da terra, ele passou 33 anos sendo separado para mim e para você. Ele foi separado como cordeiro, como sacrifício. Foi 33 anos que ele passou na face da terra. Na verdade, 33 anos e 6 meses, Jesus foi sendo preparado para esse sacrifício, para ir para o Monte Calvário, que significa caveira, para derramar o seu sangue por mim e por você. Isso houve um preparo. Jesus não veio de qualquer maneira, sabe? Não é porque ele simplesmente acordou de manhã e disse: é hoje que eu vou morrer por esse povo. Houve um preparo, houve toda uma preocupação em fazer o melhor por nós. Quarto, o cordeiro teria que ser imolado. O cordeiro teria que ser imolado, significa ser morto. Então esse cordeiro no qual foi separado, ele foi separado para ser morto. Jesus, ele foi separado para ser morto, para morrer por mim e por você como esse sacrifício. Quando você olha lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, aqui você vai ver Paulo falando de Jesus como um cordeiro que veio para morrer por mim e por você. Mais uma vez você vê o cordeiro do Antigo Testamento de Êxodo capítulo 12, apontando lá para o Novo Testamento, lá para frente, para Jesus, como Jesus, o nosso cordeiro que foi morto. Imolado significa morto. Quinto, o cordeiro teria que ser assado no fogo. Capítulo 12, versículo 8. E sexto, queridos, para terminar esta parte, identificando o cordeiro como Cristo, o nosso cordeiro pascal, o cordeiro teria que ser servido como alimento. Está aí no capítulo 12 de Êxodo. Ele teria que ser morto. O sangue dele teria que ser espargido nas ombreiras das portas, para que quando o anjo da morte viesse, não entrasse naquela casa. Era a única maneira que o anjo da morte não entraria na casa de ninguém, onde tivesse a marca do sangue. E logo após esse processo, esse cordeiro teria que ser servido como alimento. Você vê isso em 1 Coríntios 5, versículo 8. Mas quando nós servimos a Santa Ceia, algumas igrejas até deixam para servir a Santa Ceia no dia da Páscoa, porque a grande verdade é que Jesus, ele quando estaria na mesa, ou melhor, à mesa com os apóstolos, no capítulo 11 de 1 Coríntios, a partir do versículo 24, quando ele parte o pão e diz assim: este é o meu corpo que é dado por vós, comei ele em memória de mim. Jesus está dizendo: olha, eu sou o cordeiro, eu sou a carne que vai que vai alimentar a sua alma. Sabe, eu sou aquele que vai saciar a sua sede, eu sou aquele que vai matar a sua fome espiritual. Jesus aqui, ele está também se identificando como o nosso alimento, o pão vivo que desce do céu. Jesus também identificado dessa forma. Então entenda,
cordeiro, ele lá no Antigo Testamento estava apontando para o Novo, para Jesus, como o nosso símbolo da Páscoa. Então o nosso símbolo da Páscoa nunca foi, não vai ser, nem pode ser um coelho, mas é Jesus. A Páscoa, quando foi comemorada por Deus, para que nós pudéssemos entender que quando o anjo da morte tentou nos atingir, o sangue fez com que ele passasse, ou melhor, Páscoa, passasse por cima, ele não entrasse na sua vida, na sua casa e destruísse você. E quando nós chegamos aqui em Êxodo capítulo 12, principalmente no versículo 7, Deus manda agora Moisés passar o sangue do cordeiro sobre as ombreiras na verga da porta. Então esse sangue era colocado numa bacia do cordeiro, era separado numa bacia. Cada família que você pudesse entrar, cada família hebreia que você entrasse, tinha uma bacia com sangue. E eles pegavam ali e passavam o sangue nas laterais da porta e nas ombreiras da porta. Aquilo ali não era para pintar, aquilo era um sinal que havia um sangue. E quando o anjo da morte ele viesse, ele pudesse entender que havia ali um sangue de alguém que morreu, de algo que morreu, e aquele sangue não deixava que ele pudesse entrar. Talvez você diga, pastor, qual é a finalidade do sangue do cordeiro, além dessa de que o Senhor está me dizendo? Primeiro, queridos, a finalidade do sangue é a expiação do pecado. É a expiação. E a palavra aqui, expiação, você vai ver em João capítulo 1, versículo 7, 1 João 1, 7, na verdade, diz, olha, se nós andarmos na luz, conforme Ele na luz está, nós teremos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho Jesus, Ele nos purifica de todo o pecado. Então entenda uma coisa, qual é a finalidade do sangue? Eu já vi gente querer expulsar demônio pelo sangue de Jesus. O capeta se manifestou lá na pessoa e a pessoa sai pelo sangue de Jesus. Sai pelo... Irmão, o sangue de Jesus não é para expulsar demônio. O sangue de Jesus não é para mandar o capeta embora. O sangue de Jesus é para nos purificar, expiar o nosso pecado. Como é que os demônios saem? Eles saem no nome de Jesus. É o nome de Jesus que expulsa, é o nome de Jesus que repele, é o nome de Jesus que joga para fora todo espírito maligno, seja quem for. É o nome. O sangue é para nos purificar. Por isso, qual o sentido do sangue, da expiação? A palavra expiação vem do hebraico que é Yom Kippur. Yom Kippur é eliminação completa do pecado. Qual a finalidade do sangue? Eliminar o pecado, acabar com o pecado. Não adianta você achar que qualquer sangue vai fazer isso. Matar uma galinha preta, botar na encruzilhada. Antigamente matava a galinha, hoje bota caldo quinó. Que está tão caro a galinha, caldo quinó está mais em conta. Então não é matar um frango, uma galinha, um cabrito. Existem determinadas épocas que você vai lá em Madureira, no Mercadão de Madureira ali. Nós temos um amigo aqui que gosta muito de estar lá em Madureira, ele deve ter visto isso. E quando você chega lá no Mercadão de Madureira, tem uma parte lá, irmãos, que vende só animal para sacrifício. É cabrito, é galinha preta, é vários tipos de animais. E até hoje, algumas pessoas acham que determinadas coisas acontecem se matar esses animais. Mas a grande verdade é o que nos purifica do pecado, não é sangue de galinha preta, de galinha da Angola, de cabrito, de bode, mas é o sangue de Jesus. E foi através do sangue de Jesus derramado na cruz que quando você se arrepende e pede perdão de coração, os teus pecados, os nossos pecados são perdoados. Mas entenda bem, quando o sangue de Jesus foi derramado, não pense você que foi derramado para que todos tenham o pecado já perdoado. Não, você será muito mole. Jesus morreu, o sangue derramou, então meu pecado está perdoado. O pecado ou o sangue, ele só começa a produzir o efeito quando eu me arrependo. E quando eu me arrependo, esse sangue começa a produzir em mim a purificação, ou Yom Kippur, a expiação do pecado. E é uma expiação completa do pecado.
Então, qual a função ou a finalidade do sangue do Cordeiro? É a expiação do pecado, é a limpeza. É claro, queridos, vamos entender bem, não é pelo fato de você, de nós sermos evangélicos, que significa que nós nunca mais vamos pecar. Não é isso. Porque seria muita bitolação da minha parte ensinar para a igreja que hoje, por sermos evangélicos, nós não pecamos mais, porque nós pecamos. A grande diferença é que antes de nós conhecermos Jesus, nós pecávamos voluntária e involuntariamente, pecávamos com o maior prazer e nós não tínhamos o mínimo sentimento de culpa pelo que nós fizemos ou fazíamos. Mas quando Jesus vem sobre nós, a gente entende que o pecado produz em nós danos terríveis, que o pecado produz em nós alguns efeitos colaterais que atrapalham a nossa vida, que nos distancia de Deus. Hoje nós temos consciência de que Jesus veio morrer por nós. Para quê? Para que no momento em que nós nos arrependermos e falamos: Senhor, me perdoe, eu não quero pecar desse jeito, eu não quero permanecer no pecado, eu não quero fazer qualquer coisa que venha me distanciar do Senhor, então me perdoe. E nesta hora você vê que o sacrifício de Jesus, o sangue que lá atrás foi colocado na ombreira, agora lá na frente foi colocado na cruz. A cruz é a entrada para que nós possamos ter acesso ao Senhor, ao reino de Deus. A cruz foi onde o sangue foi derramado e através desse sangue, queridos, nós fomos perdoados. Então, Yom Kippur, que é a eliminação completa do pecado. E como é que os judeus faziam isso? Uma vez ao ano, eles pegavam 2 bodes. Os sumos sacerdotes e os sacerdotes pegavam 2 bodes. Eles traziam os 2 por uma cordinha. Logo em seguida eles lançavam sorte para saber qual desses bodes seriam sacrificado e qual outro seria chamado de o bode Azazel. Azazel significa bode expiatório. A sorte caía em um, que seria levado lá para dentro do templo e sacrificado. E o bode chamado Azazel, que é chamado de o bode expiatório, alguém já ouviu essa expressão? O povo fulano virou bode expiatório. O que é o bode expiatório? É o cara que é inocente e assume a culpa de alguém. Então essa palavra bode expiatório vem daqui de Êxodo. Quando, a partir de Levítico, capítulo 16, se você quiser ler depois em casa, 16, versículo 8 ao 28, esse bode, um era levado para ser sacrificado e o outro bode, ele era levado para o deserto. Mas antes disso, entenda bem, antes desses bodes serem levados para ser sacrificado e o outro para o deserto, as pessoas passavam, segundo alguns estudiosos, iam passando e colocando a mão na cabeça dos 2 bodes. Dos 2 bodes, ficava um sacerdote de um lado, o outro sacerdote do lado de cá, as pessoas passavam em fileira, iam tocando na cabeça desses bodes e iam embora. Segundo alguns estudiosos, sabe, isso não é fato comprovado, dizem que quando eles faziam isto, os pecados deles seriam enxertados naqueles bodes, tanto que seria sacrificado, quanto que seria levado para o deserto. Então, quando esse processo cerimonial acabava, um sacerdote pegava esse bode amarrado numa cordinha, ia lá para o meio do deserto. Quando ele chegava lá, ele soltava esse bode para que ele morresse no deserto, e o outro bode era sacrificado lá dentro e o sangue derramado. O que significa que esses 2 animais, eles recebiam o pecado daquele povo, eles pagavam pelo povo. O sangue desses animais, de um animal que era derramado, espargido na pedra do sacrifício, significava que todo aquele povo estava perdoado. E aquele que foi lá para o deserto significava aquele bode inocente, ele também assumiu a culpa e ele foi afastado do meio do povo. Então havia 2 simbolismos. Primeiro, um pecado foi perdoado e o pecado do outro foi esquecido. Aquele bode nunca mais era visto. Entenda, Jesus assume esses 2 papéis.
não só daquele que foi levado e sacrificado como um bode no meu lugar e no seu lugar, como também foi para o deserto. Só que ele não fica no deserto, ele volta. O que é interessante é que aquela pessoa que conduziu o bode para o deserto, quando ele voltava, ele não usava mais aquela roupa, porque aquela roupa, no seu entendimento, já estava contaminada pelo pecado que foi colocado no bode expiatório, no bode inocente. Então esse bode agora, ele era deixado no deserto, e aquela pessoa, aquele sacerdote queimava a sua roupa, porque dizia, olha, o pecado desse povo que foi enxertado no bode, eu encostei nele, não vai ficar em mim. Então ele pegava a sua roupa e queimava, porque aquela roupa estava impura, porque ele conduziu o bode expiatório. E aqui você vê o primeiro sentido, ou melhor, a primeira finalidade do sangue. A primeira finalidade do sangue é exatamente essa. Quando você olha Isaías 53, o versículo 7, mais uma vez aponta para Jesus, como ele, como cordeiro mudo, foi levado para o matadouro, sabe? Ele não abriu a sua boca. Mais uma vez, Jesus sendo colocado como na condição de cordeiro, que foi levado para ser morto, e ele não reclama, ele não fala nada. Ele foi morto por mim e por você, calado. Ele em nenhum momento disse, esse povo não presta, esse povo não merece que eu morra por ele. E digo mais, queridos, se Jesus falasse isso, ele não estaria errado, estaria certo, porque nenhum de nós merece coisa alguma. De vez em quando eu vejo algumas pessoas se acharem boazinhas demais. Eu sou bonzinho, eu nunca fumei, nunca roubei, nunca fiz aquilo. Parece que isso é um atestado de ir para o céu, é um green card do céu. Quando na verdade você pode não fumar, pode não beber, pode não matar, não fazer nada disso, mas isso não te torna bom, porque bom é Deus. Bom é Deus, e querendo ou não, por mais que você não faça nada disso, mas nós pecamos, nós erramos, não pecamos hoje mais com prazer, não erramos mais por prazer, a gente peca porque infelizmente o apóstolo Paulo diz, olha, o bem que eu queria fazer não fiz, e o mal que eu não queria foi este que eu fiz, o mal está em mim, significando a nossa natureza humana. Então enquanto nós estivermos revestidos e vestidos da natureza humana, por mais que a gente queira fazer sempre a coisa certa, vai ter momento que a gente vai errar. Mas hoje não erramos mais por prazer, não maquinamos o mal conforme nós fazíamos antes. Porque se alguém maquina o mal, esse não é crente, não é servo de Deus. A segunda finalidade do sangue era proteger do destruidor. Você vê isso aí em Êxodo capítulo 12, o versículo, Êxodo 12, 23. Aí eu botei o versículo 12, versículo 3. Êxodo 12, se você der uma olhadinha dentro do texto que nós começamos a ler, Êxodo 12 e o versículo 23 diz, porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir, porém, o sangue na verga da porta, e ambas as ombreiras passará o Senhor aquela porta, e não permitirá que o destruidor que entre. Então, qual é a função desse sangue aí? No Êxodo 12, 23, era proteger aquela família onde o bode foi sacrificado, o cordeiro foi sacrificado. A função do sangue de Jesus é te proteger do destruidor. Então entenda, amados, muitos de nós ainda estamos aqui hoje por causa do sangue de Jesus. Se não tivesse a marca do sangue de Cristo em nossa vida, não tinha um vivo aqui dentro. Por melhor que você seja, por melhor que seja a sua história, não tinha nenhum vivo. Então daqui você começa a entender que dentro deste texto surgiu a palavra Páscoa. Aqui surge a palavra Páscoa, que é passaste. Quando o anjo da morte viu o sangue, ele passa por cima, sabe? Entenda, quando o anjo da morte, que hoje, naquela época, o anjo passou à meia-noite, por ordem de Deus. Mas entenda, hoje o anjo da morte não passa apenas à meia-noite, ele passa toda hora. Se você ligar a televisão, você vai ver o anjo da morte. Passou no lugar, matou não sei quantos. O anjo da morte
morte passou agora, lá no Sri Lanka, se não me engano, mais de 200 pessoas morreram. Mais de 200, foram mais de 8 explosões, atentados, e pessoas inocentes, e todo tipo de pessoas morreram. O que é isso? É a morte passando e visitando e destruindo muita gente. Então entenda, amados do Senhor, por que hoje você ainda está aqui? Por que Deus permitiu que você esteja aqui? Porque muitas coisas na sua vida ainda não aconteceram de ruim, porque há o sangue sobre você. Há um Deus que derramou o sangue por você. Não fique pensando que Satanás não quer destruir você não, porque quer. É dia e noite. Tem gente que pensa que o diabo só vai destruir se fizer uma mandinga, uma macumba, sabe, se fizer um olho grande. Irmãos, o diabo não precisa de macumba para fazer mal. Ele é o mal em pessoa. Tem gente que pensa que o mal só acontece quando você é macumba. Ó, está acontecendo isso com você porque fizeram macumba para você. Irmão, o diabo não precisa de macumba. Ele não precisa disso. Ele faz o mal com sem macumba. Ele é o próprio mal. Ele é o destruidor. E tem destruído famílias, tem destruído pessoas de todas as idades. A gente vê isso toda hora e todo dia. A gente presencia isso pessoalmente, isto. Mas quando o sangue do Cordeiro está sobre nós, diz lá em 1 João capítulo 5, se não me engano, versículo 18, o diabo não lhe toca. Se o sangue de Jesus está sobre você, o diabo não vai tocar em você. É o sangue de Jesus. É o sangue do Senhor que não permite que coisas piores aconteçam na sua vida. E naquele dia o destruidor, segundo o texto nos mostra, que ele entra ali na casa das pessoas à meia-noite. À meia-noite. Eu posso imaginar que foi uma das cenas mais pavorosas, porque aonde os judeus colocaram o sangue, o anjo da morte passou, porque ele foi em todas as casas. Ele não selecionou casas, ele foi em todas. Mas o que não permitia que o sangue, que ele entrasse e matasse o primeiro filho, era a marca do sangue. Mas os egípcios não tinham isso. Os egípcios achavam que não precisava. Você já viu que tem pessoas que acham que não precisa de Jesus? Ah, não preciso de Jesus, já tenho a minha religião. Eu já tenho a minha filosofia de vida. Eu tenho a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim. Vê que alguém conhece o restante? Eu só sei que termina assim. Você é sempre assim, Gabriela. Jesus está preocupado com a tua religião, com a tua filosofia de vida. Ele quer fazer parte da tua vida. Então, se o sangue do Cordeiro não estiver sobre nós, o anjo da morte vem, visita-nos. Então, esta era a finalidade do sangue. Não permitir que o destruidor entrasse e destruísse. Eu lembro, uns anos atrás, eu trabalhava numa empresa, eu gerenciava essa empresa, e eu tinha recebido um convite de uma escola, de um colégio, se não me engano, lá em Caxias, num bairro muito perigoso, onde havia um alto índice de jovens envolvidos com drogas, com tráfico e todo tipo de coisa ruim. E a diretora pediu para que eu fosse lá dar uma palestra para aqueles jovens. E eu lembro que eu fui para o trabalho e levei uma camisa para quando assim que eu saísse do trabalho eu vestisse aquela camisa, aquela roupa e fosse lá para essa palestra. E eu peguei essa camisa e dei para uma pessoa da empresa que trabalhava na parte da arrumação, que passava roupa, não sei o que. Eu pedi para ela passar aquela camisa para mim. E quando ela estava passando a camisa, ela pegou a camisa para passar, eu estava no escritório da empresa, eu comecei a orar. Eu já ia sair para fazer essa visita, para fazer essa palestra para aqueles jovens, nesse lugar muito perigoso lá em Caxias. Eu lembro que nas minhas orações, orando a Deus, eu falei: Senhor, me leva a Deus para este colégio,
Sabe, Deus, faça com que esses jovens me ouçam, me entendam, me dá palavras sábias, me dá sabedoria para eu saber como conversar com eles. Sabe, Deus, me capacite, que Teu Espírito Santo assuma a direção quando eu estiver falando, toque em cada coração. Mas eu lembro que uma das minhas orações que eu estava fazendo é: Deus, me cubra com Teu sangue, que o Teu sangue esteja sobre a minha vida. E eu estava orando desse jeito. Eu terminei de orar, estava orando ainda, melhor falando, e a pessoa bateu lá na porta do escritório que eu estava orando, e ela falou assim: Paulo, já passei a sua camisa. Só que tem uma coisa. Olha, já estou um tempão tentando tirar uma mancha, eu não consigo. Eu pensei, eu lembrei que a camisa que eu levei e que eu pedi para ela passar é uma camisa semi-nova. Se eu usei aquela camisa 2 vezes, foi muito. Eu sabia que aquela camisa estava muito limpinha, muito branquinha, que era uma camisa branca. Ela disse: Paulo, eu estou tentando tirar uma mancha de sangue, mas não sai nem por nada. Eu já passei detergente, eu já passei sabonete, eu já escovei, e eu escovo, passei água, sequei, passei o ferro, e quando eu termino de passar o ferro que seca, a mancha volta a aparecer. E eu falei: que isso, sério? Onde é que está? Ela está espalhada aqui por tua camisa. E quando eu peguei a camisa que eu olhei, eu não vi mancha nenhuma. Eu falei: mas não tem nada aqui. Tem, que eu estou vendo, está respingado de sangue a tua camisa. E quando ela falou isso para mim, que passou um tempão tentando tirar algumas manchinhas de sangue, eu lembrei da oração que eu tinha acabado de fazer, quando eu disse: Deus, me cubra com Teu sangue. E naquela hora eu falei: ah, querida, tá tranquilo, tá bom, pode deixar, não tem problema não, tá bom. Ela falou: mas você vai assim mesmo? Eu falei: desse jeito que eu quero. Entenda, queridos, é o sangue de Jesus que nos cobre, é o sangue de Jesus que nos livra, é o sangue de Jesus que não permite que o anjo da morte, o destruidor, aquele que tem sede em destruir a sua vida, te atinja. Então, qual é a finalidade do sangue? A segunda finalidade é essa: é de proteger você do destruidor. A terceira finalidade do sangue: ele é a única esperança de redenção e remissão dos nossos pecados. Só uma forma de você ser perdoado pelos teus pecados é através do sangue de Jesus. Olha o que é que diz aqui Efésios capítulo 1, versículo 7. Eu botei 17, né? Que diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados. Efésios 1,17, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, qual é a finalidade do sangue? É que nós sejamos remidos dos nossos pecados, que os nossos pecados sejam apagados, sabe, que os nossos pecados não venham pesar mais sobre nossa vida. Essa é a função do sangue. Talvez alguém diga: pastor, mas eu pequei, eu errei, eu fiz algo que possivelmente entristeceu a Deus e isso tem me incomodado, o que eu faço? A minha orientação para você, queridos, é: se ajoelhe, fale com Deus, fale: Senhor, me perdoe, eu errei, eu não devia ter feito o que eu fiz, eu não devia ter errado como eu errei. Me purifica com Teu sangue, que o Teu sangue me limpe de todo o pecado. Esta é a função do sangue, é a redenção dos nossos pecados. Algumas pessoas dizem: eu não entendo, pessoas que camarada fez tanta barbaridade, tanta maldade, e agora diz que é crente, e agora diz que é evangélico. Irmãos, é bem certo, infelizmente, que tem muita gente, digo isso com tristeza no coração, tem muita gente que se esconde atrás de uma Bíblia, se disfarça de evangélico, seja através de uma roupa, de um corte de cabelo, através de um idioma evangeliquez. Tem gente que se disfarça de crente, e se disfarçar de crente não é difícil, é tão fácil.
É só conviver no meio de nós, no nosso meio, que você vai pegar os nossos trejeitos cristãos. Mas isso não te torna cristão. O que nos torna cristão é quando, mesmo que você tenha errado, tenha pecado, você reconhece o teu erro e diga: Senhor, me perdoe, Senhor, me purifica, não permita que eu permaneça nesse erro. Sabe, Deus, eu quero te aceitar como meu Senhor. Não é como uma filosofia de vida, não é como uma opção, sabe, a mais que você vai ter para a sua vida, não. Mas é como alguém que pode, a partir daquele momento que você o aceita, se tornar o teu Senhor, aquele que vai te perdoar. Então, qual é a função do sangue de Jesus? É a redenção, é nos arrancar de onde nós estávamos e nos colocar numa condição, conforme diz o salmista: o Senhor nos colocou assentados junto aos príncipes. Esta função é arrancar você da natureza antiga, pecaminosa, e te colocar numa condição não melhor que os outros, mas numa condição que não viva da mesma forma. É quando você sabe que os teus pecados, através do sangue, o Senhor te perdoou. Eu faço um culto, como alguns irmãos aqui sabem, uma vez a semana. Eu tenho uns amigos lá no Meier que eles têm um escritório de advocacia, e toda semana eu faço culto no escritório deles. Uma vez por semana eu faço culto lá para eles. Eu levo uma palavra, eu oro junto com eles. Eu já faço isso há muitos anos. E esta semana agora eu estava fazendo um culto, e eles me perguntaram: pastor, por que Jesus sofreu tanto? Havia necessidade para isso? Eles assistiram no canal de TV sobre Jesus, e quando Jesus foi preso, e aquela tortura que fizeram com ele, bateram muito, desfiguraram o rosto de Jesus, deixaram ele de uma maneira, irmãos, que era irreconhecível. Para vocês terem uma noção, quando o profeta Isaías, lá em Isaías 53, ele diz que olhando para ele não havia formosura, e alguém achava que quando o profeta olha para Jesus e diz que não havia nele formosura, alguém dizia que Jesus era feio. Não é por isso, porque o profeta estava olhando para Jesus desfigurado, totalmente torturado. A Bíblia ainda diz mais, ele era como raiz de uma terra seca. Algumas pessoas têm dificuldades para entender por que Jesus usou, por que o profeta Isaías, há 649 anos antes de Jesus nascer, 649 anos antes, ele diz que olhando para ele não via aparência nem formosura, ele era como raiz de uma terra seca. E quando ele usa a expressão raiz de uma terra seca, você vai entender pelo seguinte: se você plantar uma árvore, seja qualquer árvore, perto aonde haja um córrego, um rio, um riacho, um açude, esta raiz, ela vai em linha reta. Ela vai diretamente onde há o leito de água, e ela pega daquela água para alimentar-se. Mas quando esta árvore está plantada onde não tem nenhum riacho, não tem água perto, essa raiz, ela começa a cavar a terra, se ramificar pela terra em busca d'água. Nessa busca da água, uma raiz entrelaça entre a outra. Quando você pega a árvore que levanta ela, você pode observar que algumas estão com as suas raízes entrelaçadas, porque de tanto procurar água, quando olharam para Jesus, ele está como raiz de uma terra seca, todo torto, todo quebrado não, que não quebrado nenhum dos seus ossos, mas todo machucado. Era assim que Jesus estava, desfigurado. Por isso, quando o profeta diz ele era como raiz de uma terra seca, não havia formosura. E é exatamente assim que estava o nosso Senhor Jesus. Era desse jeito, totalmente acabado. E ela disse: pastor, por que ele precisou? Por que Jesus sofreu tanto daquele jeito? Por que Jesus apanhou tanto?
Por que aqueles chicotes com pontas de chumbo e outros com pontas de ossos, quando batia na carne, arrancava pedaços de músculo, de carne, e o sangue esguichava, sabe? Porque entenda uma coisa, se Jesus não tivesse feito isso, alguém poderia morrer, talvez parecido com ele, dizer, olha, eu morri pior do que ele. Eu fico vendo em alguns lugares aí, que pessoas, até mesmo aqui no Brasil, algumas pessoas até que são crucificadas, se deixam crucificar para parecer com Jesus. Mas irmãos, olha, você pode botar prego nos braços, na perna, pode até levar algumas chicotadinhas se você quiser, só de amostra grátis, mas ninguém vai conseguir sofrer igual Jesus. Ninguém vai conseguir sofrer igual Jesus. E detalhe, sofreu inocentemente e ainda todo desfigurado na cruz. Talvez uma das imagens que mais parece com a realidade, parece, tá, irmãos? Foi o filme de Mel Gibson, quando mostrou sobre Jesus Cristo. É o que parece, porque estudiosos dizem que aquele filme, por mais horrendo que foi, não chega perto da realidade do que foi a morte de Jesus. Talvez você diga, pastor, isso foi muito ruim, foi, mas o pior para Jesus não foi ter sido torturado, não foi ter sido, sabe, chicoteado da maneira que foi. O pior para ele foi ele ser inocente, ter os nossos pecados serem enxertados nele. Não foi coisa pior. Por isso, algumas pessoas têm dificuldade de entender quando Jesus fez aquela oração em aramaico, Lama, lama, sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns estudiosos dizem que Deus, quando vê o seu filho naquela condição, ele vira o rosto, vira o olhar, sabe? Porque não simplesmente pelo estado físico que estava o Senhor, mas porque os nossos pecados estavam sendo colocados no homem santo. E alguém que não merecia morrer, e ele morreu por mim e por você. Talvez você diga, pastor, isso bastou? Não. Sabe, alguns livros de história não falam, mas se você quiser se aprofundar um pouco, se aprofunde. Um dos maiores teólogos que já falou sobre Jesus, que ele morreu no ano passado, se chama John Stott. E John Stott diz o seguinte, que além de tudo isso que aconteceu com Jesus, aquela multidão que estava olhando para Jesus na cruz, muitos faziam sinais obscenos, e os sinais eram o seguinte, ele fazia, sabe esse sinal que a gente faz assim legal para a pessoa? E aí, meu irmão, tudo bem com você? O sinal ele fazia esse sinal, passava na ponta do nariz e apontava para a pessoa. Este era um dos sinais mais obscenos que alguém podia fazer naquela época. Para nós não, mas para aquela época sim, fazia um sinal de legal, de positivo, passava na ponta do nariz e apontava para a pessoa. Ali nesse sinal, esse simples gesto, eram as piores humilhações. Sabe o que é pior disso tudo? É que muitos que fizeram isso foram curados por Jesus, foram transformados por Jesus. Por isso eu entendo que quando nós, irmãos, depois do sangue de Jesus foi derramado por mim e por você, quando nós traímos o Senhor, é como se estivéssemos sendo obscenos para Ele. É como se nós estivéssemos dizendo, Senhor, tu não vale nada, eu não te quero mais, o teu sangue não tem poder sobre a minha vida. Mesmo assim, Jesus, sabendo que nós iríamos traí-lo, mesmo aceitando Ele não ama você. E uma das últimas orações de Jesus foi, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que estão fazendo, Senhor. Ainda que exista tanta maldade, mas eles não sabem, não entendem isso. Perdoe-lhes o que fazem. Sabe, qual a finalidade do sangue de Jesus? Ainda está em Colossenses 1, versículo 13, diz, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Foi para isso que Jesus morreu. Ele nos libertou do império das trevas. Você já parou para pensar, queridos, quantos de nós estavam no império das trevas? Algemados pelas potestades espirituais. Quantos de nós éramos usados por Satanás? Se você ouvir algumas histórias aqui, irmãos, eu tenho certeza que alguns não vão conseguir nem dormir à noite se a gente contar a realidade que já fizemos. Talvez alguém tenha até insônia, alguém tenha pesadelos. E Jesus foi até a gente, no império das trevas,
Ele foi lá, por mais que nenhum de nós venhamos merecer, Ele disse: é você que eu quero, é você que eu escolhi, é você que vai me servir, o meu Espírito estará em você, você será nova criatura. Segunda carta de Paulo aos Coríntios diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Sabe, não é se disfarçar de crente, fingir ser bonzinho. Nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. É esse o Cristo, é o Deus, é o amado Senhor, é a nossa Páscoa, é o ser pascal, aquele que ama você, que conhece as tuas dores, que sabe das tuas aflições, que conta as lágrimas quando você nem sabe quantas foram. É aquele que foi onde você está na situação mais obscura e mais escura. Ele escolheu você. Se você perguntar por que Ele me escolheu, pastor, eu também não sei. Porque se eu fosse Deus e tivesse que dar um veredito para alguém igual a mim, eu diria inferno. Mas Deus olhou para a gente, Ele nos amou. Por isso eu termino dizendo que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus não deu um coelhinho da Páscoa, deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Observe como diz o texto: nele crê, não pereça, não morra, não seja destruído pelo anjo da morte, mas tenha vida eterna. Foi para você que Jesus existiu e existe. Foi para você que Jesus morreu na cruz, para que a tua Páscoa fosse diferente. Com ovo ou sem ovo de Páscoa, Jesus é aquele que realmente vai trazer alegria para a sua alma. Foi no domingo conforme esse, pela manhã, que Ele ressuscitou para nos dar vida. Então hoje, entenda, a nossa Páscoa só existe porque lá atrás Deus manda matar um cordeiro, e lá na frente Deus manda matar um cordeiro. Jesus era aquele cordeiro que foi separado lá atrás, e Jesus é aquele que foi separado lá na frente. Jesus é aquele que está no início, no meio e no fim. Vamos colocar em pé, queridos. Que Deus nos abençoe. Eu quero desejar a você uma feliz Páscoa. Talvez você diga: pastor, eu não consegui comprar ovo de Páscoa esse ano. Então eu digo para você: não fique triste, você não é o primeiro nem o último. Eu também não comprei. Pastor, não comprei aquele chocolate que eu gostaria, lá da Cacau Show. Não fique preocupado com isso. Eu também não comprei. Mas nem por isso Jesus deixa de ser o nosso Cordeiro Pascal. Então quer dizer para você, irmãos, em nome de Jesus, peço a você que feche seus olhos. Não vou chamar você para vir aqui à frente, eu já estourei meu tempo. Eu não sei como tem sido as tuas Páscoas. Eu não sei como tem sido os teus dias. Mas eu posso dizer para você que Jesus não morreu em vão por você. Mesmo sabendo que muitos de nós não o aceitaríamos, Ele morreu por você. Derrama todo o seu sangue por você. Quando Ele foi sepultado, houve um grande silêncio. Ninguém se ouvia mais orações, ninguém louvava mais. Eu acho que foi os 3 dias mais sufocantes de toda a terra. Os discípulos foram embora, um ficaram olhando para o outro como quem diz: e agora, o que vai ser de nós? Tudo que nós pregamos, todos os milagres que nós presenciamos, não valeu de nada, porque Jesus morreu.
texto diz em Lucas que 2 discípulos do Senhor estavam voltando para sua terra, lá em Emaús, uma pequena aldeia a 11 quilômetros de Israel, onde aconteceu tudo aquilo. Eles estavam conversando entre si, lamentando. Aquelas cenas estavam fortes em suas mentes. A Bíblia não diz, mas eu imagino que esses homens estavam chorando, falando sobre Jesus, porque eles eram discípulos de Jesus, lamentando tudo aquilo. E de repente aparece um outro homem entre eles, que eles não sabem de onde saiu, de onde veio, mas se juntou a eles. E esse homem diz: o que vocês estão falando? Qual é o assunto? Eles disseram: tu não sabes o que aconteceu com o nosso Senhor? Tu não ouviu nos noticiários de Jerusalém que crucificaram o nosso mestre? E esses homens foram conversando, até que eles chegaram numa casa, que era a casa deles. Eles disseram para aquele homem: entra, vem fazer uma refeição com a gente. Não vai embora desse jeito, já que só andou esse 11 quilômetros com a gente, então vamos fazer uma ceia aqui. Tem um pedaço, tem alguma coisa para o senhor comer também. E a Bíblia diz que aquele homem, ele entra, ele se assenta com eles, ouvindo. E aquele homem se antecipa. E aquele homem que não tinha dito o seu nome, porque eles não sabiam quem era, aquele homem pega um pão e ele parte o pão. E quando ele partiu o pão que deu na mão deles, diz o texto, que os olhos deles se acenderam. E ele disse: é Jesus. Porque só quem reparte o pão é Jesus, irmãos. Jesus se identifica no partir do pão. Eu não sei como é que você vê Jesus, mas eu vejo ele nesse partir do pão. Ele parte o pão, dá para eles, e eles lembraram da última ceia. E ele disse: logo vi, quando o Senhor conversava com a gente, os nossos corações aqueciam, parecia que ia pegar fogo. Sabe, Jesus, que nós venhamos te conhecer pelo partir do pão, não apenas quando fazemos isso numa santa ceia, uma vez ao mês, mas que esse partir do pão seja todo dia, que todo dia sejamos alimentados por Ti, que todo dia os nossos corações venham se parecer com os Teus discípulos a caminho de Emaús, quando conversa contigo e os corações parecem que vai se incendiar. A coisa mais triste quando o coração esfria e a alma fica petrificada e gélida. Mas que nessa caminhada da vida, os 2 discípulos foram apenas 11, mas nós não queremos andar 11 quilômetros só contigo. Por mais prazeroso e maravilhoso que seja, é pouco demais. A gente quer andar contigo todo dia. A gente quer comer do Teu pão todo dia. A gente quer ter os nossos corações incendiados pelo fogo, o calor do Teu Espírito Santo todos os dias. Porque se isso acontecer com a gente, pode faltar ovo de Páscoa, pode faltar chocolate, pode faltar bacalhau, pode não ter nada, mas o Teu pão já é suficiente. A Tua presença já nos alimenta, o nosso coração nos suporta. Que nesta noite, Deus, a nossa Páscoa seja nutrida com Teu pão, com Teu sangue, com Teu calor aquecendo a nossa alma. Se você entendeu isso, fique à vontade para aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. E eis nesse sangue lavados com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele me amou. Chagas, pureza para o maior pecador. Oh, pois que é mais alvo do que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Que maravilha de amor, pois que é mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor.